Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos comentando o quarto domingo do tempo de Quaresma. Logo quero comentar a primeira leitura, que é tirada do segundo livro das Crônicas. E a leitura de hoje relata a infidelidade do povo de Deus, do povo da antiga aliança. Não somente do povo, mas principalmente dos líderes, tanto religiosos como políticos, do Israel antigo. E a leitura descreve então o abandono da fé e vai descrevendo também as consequências que aconteceram. A cidade de Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor, sitiada, posta à fome e depois queimada, e todos aqueles que não foram mortos pela espada, os jovens, homens e mulheres, foram levados para a Babilônia como escravos. É que evidentemente não é uma vingança de Deus por causa da infidelidade daquele povo, mas aconteceu porque quando uma pessoa vive longe de Deus, lhe falta a luz, a sabedoria que lhe permitem tomar as decisões mais acertadas, discernir o que é certo e o que é errado, qual é o passo melhor a dar. E por causa disso, então, perderam militarmente por Nabucodonosor e foram derrotados e praticamente destruídos como povo, porque foi destruído inclusive o templo. Vejamos a leitura. Os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades, imitando as práticas das nações pagãs. Ora, o Senhor Deus de seus pais dirigia-lhes frequentemente a palavra por meio de seus mensageiros, porque tinha compaixão do seu povo e da sua própria casa. Mas eles zombavam dos enviados de Deus. Desprezavam as suas palavras até que o furor do Senhor se levantou contra o seu povo. E os inimigos incendiaram a casa de Deus, deitaram abaixo os muros de Jerusalém, destruíram tudo o que havia de precioso. Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia todos os que escaparam à espada, e eles tornaram-se escravos do rei e de seus filhos, até que o império passou para o rei dos persas. Deus não desistiu de sua misericórdia e de sua compaixão. Cerca de 70 anos depois de ter acontecido esses fatos, tornou-se rei Ciro, que era rei da Pérsia, e a Pérsia tinha conquistado o reinado de Nabucodonosor. E Ciro percebeu, ouviu a palavra de Deus que o mandava reconstruir o templo de Jerusalém. O Senhor Deus dos céus deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me, é Ciro falando, encarregou-me de lhe construir um templo em Jerusalém. Quem dentre vós todos pertence ao seu povo, que o Senhor, seu Deus, esteja com ele e que se ponha a caminho. Quem quiser pode retornar. E assim, uma minoria daquele povo hebreu que tinha sido deportado para a Babilônia, retornou. E com muito sacrifício reconstruíram suas casas, reconstruíram o templo, reconstruíram a cidade de Jerusalém, reconstruíram o povo de Deus, renovando a aliança. Como é interessante, como mesmo diante das maiores infidelidades e traições, a misericórdia de Deus é sempre maior. E sempre Ele aguarda um momento para poder atuar positivamente, para reconstruir a vida das pessoas, das famílias, a vida daquele povo, para renovar sua aliança,
para que, por causa de tantos gestos de amor, de compaixão e de misericórdia, o povo possa retornar ao Senhor. Quero recordar que a segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios diz isto com poucas palavras belíssimas. Deus é rico em misericórdia. Aliás, isto se tornou o título de uma encíclica do Papa São João Paulo II, Dives in Misericordia. Deus é rico em misericórdia. E esta misericórdia é infinitamente maior do que todos os males que nós possamos cometer. E no Evangelho, Jesus fala com Nicodemos. É o Evangelho de São João, no capítulo 3. E ele diz assim: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Jesus está falando que ele deve ser levantado, como Moisés levantou a serpente no deserto para que fossem curados aqueles que tinham sido mordidos por serpentes. E Jesus deve ser levantado na cruz, evidentemente, para que os que nele crerem tenham a vida eterna. De novo, é Jesus que retorna com a compaixão e a misericórdia. E depois fala assim: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra tudo que nele crer, mas tenha a vida eterna. Mais uma vez, esta misericórdia que é oferecida com uma única condição, a condição de reconhecer que é Deus que está agindo, que é seu poder divino que está atuando, que é sua misericórdia e compaixão que nos é oferecida. Porque aí, com esta condição, com a aceitação, o reconhecimento desta graça, é que toda novidade de vida pode concretizar-se entre nós. Por quê? Porque ainda é Jesus falando: Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E de novo, quem nele crê não é condenado. Agora, quem não crê já está condenado porque não acreditou no Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz. Que coisa tremenda! E no nosso tempo, podemos dizer que estamos vivendo algo semelhante. A luz veio ao mundo, é Jesus. E ele mesmo se declarou: eu sou a luz do mundo. Mas os homens e as mulheres, é claro, também, muitas, preferiram as trevas. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que suas ações não sejam denunciadas. Agora, quem age conforme a verdade aproxima-se da luz para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Jesus, no início do Evangelho, está dando um pouco a Nicodemos o programa de sua vida, que é de oferecer de novo esta compaixão que tem como porta estreita a cruz, que ele abraça para dizer até que ponto nos ama, a ponto de oferecer sua vida na cruz, para morrer como todos nós morremos, para poder vencer a fragilidade, as limitações, os pecados e a morte, e se doar a nós como portador desta potência divina que vence o mal e vence a morte. É o caminho da Quaresma, pelo qual nós podemos sempre mais ser abraçados por Cristo e abraçar esta potência divina que nos é trazida por Jesus, que vence o mal e vence a morte. Caros irmãos e irmãs, pensemos com seriedade a nossa maneira de viver, a maneira de viver deste mundo e como nos interessa e é conveniente para nós fortalecer os fios e reabrir os canais de comunicação que ligam a nossa humanidade ao Senhor Jesus.
o que começou com o batismo possa ser reativado nesta quaresma, para que todos possamos, com simplicidade, dizer: venha, Senhor Jesus, eu te reconheço como Filho de Deus e necessito da tua compaixão e misericórdia. Venha fortalecer o meu ânimo, para que eu possa enfrentar tantos desafios que aparecem na minha frente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.